Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Deixa aberto aí. Você encontrou Lucas 15? Nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Mas antes de ler, eu quero contar uma história para você. Não sei se essa história é verídica, mas essa história, uns dias passados aí, estava, não sei se era no Face, no WhatsApp, alguma dessas redes sociais. Então lá estava dizendo assim a história de um filho que ele saiu de casa. E ele fez o que não devia, tal. Mas aí ele se arrependeu e ele decidiu voltar para sua casa. E ele morava perto da ferrovia. E da onde que o trem passava, dava para ver a casa dele. Aí ele mandou uma carta para o pai, falando, eu errei, eu não devia ter saído de casa, eu magoei você, eu feri seu coração, mas eu quero pedir perdão. E eu vou pegar o trem em direção à nossa casa. Então, eu queria fazer o seguinte, se você me perdoou, pai, naquela árvore que fica em frente à nossa casa, você coloca um lenço. Se você não me perdoou, eu vou entender que eu tenho que seguir em frente, que eu não vou ter guarida aí. Aí, tá bom. Aí ele pegou o trem e foi. Aí ele sentou no lado, assim, do corredor. E alguém estava sentado do lado da janela. Eu não sei se a pessoa era conhecida dele, mas ele contou a história para a pessoa e falou, eu estou com medo. Então você faz um favor para mim, eu vou fechar meus olhos. A minha casa é tal assim. Quando passar lá, se na árvore tiver um lenço, você me avisa que eu vou entender que meu pai me perdoou e eu vou descer na próxima estação. Aí, tá bom. Aí ele fechou os olhos. Aí, quando passou, e aí, tem o lenço? Aí o rapaz falou assim, eu estou vendo aqui, não tem um lenço, não. Não tem, meu pai não perdoou. Não, a árvore, ela está repleta de lenço. ou foi um grande, foi um perdão. O pai era só apenas um lenço. Mas o pai não colocou um lenço, ele encheu a árvore de lenço. Aleluia, assim como é o nosso pai. Muito mais, né? Ele é abundante. Ele pede uma coisinha só, ele faz infinitamente mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Você entendeu a historinha? Lucas, já tinha escutado? Estava assim, não sei se é nos Atos, não sei, estava rodando umas épocas dessas. Vamos aqui em Lucas 15, a partir do versículo 11. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Deixa eu falar algo aqui. Esse aqui é o filho mais moço. Esse filho aqui, ele é um filho indisciplinado, mas é um filho consciente que é filho. E que o pai é pai e que ele é filho. Ele tem essa consciência. Tanto tem que ele faz, pai, a parte que me cabe você dá para mim? E a Bíblia diz que o pai dividiu os haveres entre os filhos. Na cultura judaica, um pai ele poderia distribuir a sua herança quando ele quisesse. Quando ele achava necessário, segundo o critério dele, do pai. Então, quando esse filho vem e pede, o pai dá de boa. Mas era o filho mais velho, a segunda tradição judaica, o filho mais velho recebe uma porção dobrada de toda a herança dos filhos. O do mais velho vai ser o dobro do que os outros vão receber. E é extremamente raro, incomum, o filho mais novo pedir a herança. Não é errado, mas é extremamente incomum isso acontecer. Mas aconteceu. Amém? E aqui diz, e ele lhes repartiu os haveres. Ele deu para o filho que pediu
E também deixou a parte do filho, já estava dividida a parte do filho mais velho, sem ter pedido. 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu. Então, ele rapidamente pegou a sua parte da herança e bora. E resolveu viver uma vida longe de restrições. Longe de alguém com o olho em cima dele. Viver sem dar satisfação para ninguém. Viver na sua plena liberdade, naquilo que ele achava que era a liberdade, né? Deixou-se ir e gastar todo o dinheiro a seu bel prazer. Partiu para uma terra distante e lá dissipou, ele desperdiçou, ele esbanjou tudo que ele tinha. Esse pai aqui é um pai rico. Você já conhece essa história? Você vê nessa história que esse homem aqui é um homem rico. Por quê? Ele tem uma herança, ele dá a parte do mais novo, ele dá a parte do mais velho, e ele fica ainda com uma parte para ele, e o filho mais lá embaixo, ele diz assim, quantos empregados no meu pai? Significa que tinha muitos. Ele fala assim, aqueles 2, 3 empregados do meu pai. Era muito. Quantos dos empregados do meu pai? Então, ele é um homem rico. Então, a porção que coube a ele era uma porção grande. Amém? E ele dissipou, ele desperdiçou, ele esbanjou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo irresponsavelmente. Amém? 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Quando você tem um cartão de crédito e você sai gastando, uma hora a fatura vem e você tem que pagar. Você pode ter muito dinheiro, mas se você for irresponsável, se você esbanjar, se você desperdiçar, por muito que seja, vai acabar. Eu não sei se você já viu, eu estava lendo em algum lugar, sabe essas pessoas que participam de reality show, que elas concorrendo a 1 milhão, essas coisas aí? É comprovado que a maioria delas fica em uma condição igual ou pior do que estavam antes de ter ganhado todo aquele dinheiro. Porque de repente, 1 milhão! Mas se ele não sabe fazer 1 milhão, ele não vai ganhar nem milho na feira. Está entendendo? Então, você aqui está falando conosco que a gente tem que ser responsáveis. Que aquilo que chega nas nossas mãos, nós não podemos esbanjar. Nós não podemos desperdiçar. Nós devemos ter um coração generoso? Sim. Nós podemos plantar? Sim. Nós podemos ofertar, dizimar, dar para alguém? Sim. Mas nós não podemos ser irresponsáveis. Amém? Aleluia. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se apegou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Esse homem aqui, ele era um judeu. A pior vergonha, a pior coisa para um judeu é ficar perto de porcos ou ter que lidar com porcos. Isso é uma condição péssima para o judeu. E foi para lá que ele foi. Para a pior condição. Amém? Fale para a pessoa aí que não está muito ao seu lado, mas está perto de você. Fale para ela assim, fique longe dos porcos. Deixa eu falar algo para você. Lá no Novo Testamento, Jesus, ele liberta um homem, lembra que? Aí os demônios falam assim, olha, manda a gente para aqueles porcos. Lembra que os demônios falam isso?
Aí Jesus autoriza, eles vão para os porcos vão para o mar e se afundam lá, lembra? Aí avisa lá os donos da porcariada lá, e eles pegam e vêm. Aí quando eles chegam para Jesus, eles expulsam Jesus. Ah, sai daqui, vai embora daqui, vai embora daqui. Sabe por quê? Porque eles amaram mais os porcos do que a presença de Jesus. Entendeu? Não ame mais os porcos do que a presença de Jesus. Eles amaram, eles falaram assim, sai daqui, sai da nossa terra, vai embora, vai embora. Porque eles amavam tantos porcos, e os porcos se afundaram, eles perderam os porcos, que eles ficaram tristes. E às vezes a gente nos envolvemos com tanta porcaria, a gente começa a amar tanta porcaria do que a presença. Você está entendendo? Não aqui nessa igreja. Nós não. Nós amamos ao Senhor. A nossa prioridade é o Senhor. É ler a palavra, é meditar na palavra, é ler possibilidades humanas, impossibilidades divinas. Não, ao contrário. Possibilidades humanas, possibilidades divinas. É isso que a gente... Nós lemos os livros, nós queremos congregar, nós queremos ouvir ministrações, nós queremos estar falando das coisas do alto, amém? Nós não estamos nos envolvendo com as porcarias, amém? Continuando aqui. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele não somente estava perto dos porcos, mas agora ele estava lidando com os porcos. Ele guardava os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele chegou a uma situação que ele estava com fome, de estômago vazio, a ponto de um judeu que nem era vergonhoso se aproximar de porco, lidar com porco, agora ele está dizendo comer da lavagem dos porcos. Ele chegou a uma situação tão ruim, tão péssima, tão lá embaixo, que ele já está desejando comer as comidas dos porcos. Continuando. E aqui no finalzinho do 16 diz assim, mas ninguém lhe dava nada. 17, então, caindo em si. Sabe que às vezes nós precisamos cair em si. Você não precisa sair da igreja para você cair em si. Você não precisa dar uma voltinha lá fora para você cair em si. Mas mesmo aqui dentro, tem horas que a gente faz algumas coisas que a gente não devia. Só eu que faço. Só eu que já fiz coisa. Eu já fiz. Aí eu tive que cair em mim. Eu tive que cair na realidade. Eu tive que refletir. Isso aí não é bom. Isso aí está fora. Amém? E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai. Lembra que eu falei que quantos significa que é muitos? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Aqui tem pão, nós estamos aqui na casa do pão, vem? Aqui tem pão com fartura. Nós não precisamos ir lá fora. Amém? Vai morrer de fome. Porque às vezes a gente fica... Talvez você tenha alguém que você conhece, que não é da igreja, e essa pessoa está com um carrão, e você nem carro tem. Mora num casarão, e você numa casinha, entre aspas, porque eu já falei que não é para falar casinha, você mora numa casa. Não importa que ela tenha 20 metros quadrados, é uma casa. Amém? Aí ele mora numa casa de 2.000 metros quadrados, você mora numa de 20 metros quadrados. Mas você vai morar depois na de 40, na de 60, você não vai ficar para sempre na de 20 metros, você vai aumentando, amém? E às vezes a pessoa fica, fulano tem um carro melhor, fulano tem casa, e eu aqui na igreja, servindo ao Senhor, tenho casa, o carro é de 1900 bolinha, a gente mal consegue pagar as contas, ou nem consegue pagar as contas.
A gente não pode estar aqui de olho na janela de lá, olhando como está a situação da pessoa. Você tem que estar aqui olhando que o teu Deus é o dono do ouro da prata e que você vai prosperar. Aliás, você já é próspero e você vai viver aquilo que você é. É de fé em fé, né? De glória em glória, um passo a passo. Amém? Você pode falar assim, nossa, eu estou sempre na igreja e agora fiquei doente. Vai ficar curado. Amém? Porque você já é curado. Vai se manifestar aquilo que você é. Você está entendendo? Não fique se comparando. Ele que fica, bebe todas, fica na palavra. Irmãos, olhe para você. Olhe para a sua vida com Ele. Amém? Que só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Amém? Mas nós temos que nos agarrar às verdades da palavra. Aleluia. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Você vê que ele foi lá, gastou, fez o que fez, mas agora está morrendo de fome. Se a gente vai para lá, a tendência é morrer de fome. Se não voltar logo, morre mesmo. 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É tão lindo isso, né? Ele fala assim, vou me levantar. Significa que ele estava numa posição sentado, deitado, agachado, não sei, mas eu levantar-me-ei. Sabe que levantar fala de uma posição de estar em pé. Fala de uma posição de fazer alguma coisa. Porque ele diz assim, levantar-me-ei e irei. Porque às vezes, vou me levantar. Agora eu vou confessar a palavra. Mas ele falou, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ele diz o que ele vai fazer lá. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu. Ele reconhece que primeiro ele pecou lá, na horizontal. E pecou automaticamente também na vertical. Amém? Você está entendendo? Quando nós fazemos alguma coisa errada, você falou mal de alguém, você fez mal para alguém, seja lá o que você fez, primeiro você pecou lá. Quando a gente fala mal de alguém, principalmente dos filhos de Deus, primeiro a gente está pecando lá. Então, perdão lá e perdão para quem você falou errado, amém? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então, ele diz assim, Pai, pequei. Você lembra que eu falei para você que ele é um filho, que ele tem consciência que ele é filho? Que ele lá, irresponsável, ele é consciente que ele é filho, tanto que que ele vai lá e ele pede o que é direito dele como filho, e agora aqui ele está arrependido e ele continua consciente que ele é filho e que ele tem um pai. Nós temos que ter essa consciência. Consciência que nós somos filhos. Aqui ele fala assim, você é um pecadão. Ele fala, eu pequei. Eu sou filho, eu pequei, fiz coisa errada, mas eu sou filho. Nós temos que andar com essa consciência, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou o filho do Criador do céu e da terra. Eu sou o filho daquele que cura todas as enfermidades. Aleluia, eu sou o filho daquele que supre todas as necessidades. Eu sou filho daquele que me amou primeiro. Aleluia. Eu sou filho daquele que me deu a paz que excede todo entendimento. De quem você é filho? No natural, você sabe de quem você é filho? Meu pai era pintor. Meu pai era um pintor bem famoso. Pintor de parede. Mas quando meu pai pintava, ele fazia um trabalho tão bem feito que as pessoas indicavam ele para outros, e para outros, e para outros. Você está entendendo? É famoso assim, no meio. Mas, quando a gente
passava, eu e minha irmã, as pessoas não sabiam o nosso nome, mas ela falou assim, é o filho do pintor. É o filho do Joaquim. São as filhas do pintor, são as filhas do Joaquim. Ou meu pai tinha um apelido, Tico. São as filhas do Tico. Então, as pessoas sabiam de quem era o nosso pai. Você sabe quem é o seu pai? Porque ele sabe quem é você. Aleluia. Então, nós vemos que esse filho aqui, quando decide pegar a parte dele, ele sabe que ele é filho. Quando ele cai em si, ele sabe que ele é filho. E caindo em si disse, versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aí o que ele diz? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou filho, ele está consciente que é filho, mas eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não diz mais assim, agora como eu já peguei a herança, já pisei na bola, eu não sou mais teu filho. Não, ele não fala isso. Ele é tão consciente de que o pai é pai e que ele é filho, que ele diz assim, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou, mas eu não sou digno. Amém? Está entendendo? Você está entendendo? Amém. Aleluia. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele diz assim, ser tratado como um dos teus trabalhadores já está de boa. Lembra que lá no começo ele diz assim, um trabalhador do meu pai, um servo do meu pai, come com fartura. Então se eu for um trabalhador lá, está por demais da conta. Amém? 20, e levantando-se, foi para o seu pai. Então ele diz assim, eu vou levantar, eu vou e vou dizer. Isso ele está falando. Agora ele toma a posição de se levantar. E levantando. Sabe que muitas vezes a gente fica assim, não, amanhã eu ouvi a palavra lá que é para perdoar. Amanhã eu vou me levantar, vou bater na casa da irmã Chicória e vou pedir perdão. Eu vi que é para confessar a palavra. Amanhã quando eu me levantar, vou começar a confessar o que eu sou em Cristo. Não, é para orar, vou me levantar, vou orar. Mas às vezes aí dorme, aí quando acorda de manhã, parece que a palavra se esfriou um pouco, você já não está tão animado para pedir o perdão. E está frio, você nem está tão animado para ir orar. E você nem está com tanta força para declarar, porque você já está vendo todas as circunstâncias, elas estão se levantando como um gigante. Mas ele não fez isso não ficou só no pensamento. Ele realmente, ele faz. E levantando-se, foi para seu pai. Ainda que ele tenha falado, já não sou digno de ser chamado seu filho, lá no pensamento dele, que era o que ele ia dizer, ele diz assim, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aleluia! Que coisa linda! Olha, quando Deus nos vê, a gente às vezes pisa na bola, não pisa? Mas quando a gente pede perdão, Deus está sempre pronto. Está sempre pronto de braços abertos para nos abraçar, nos beijar, te perdoo. Aleluia. Deus está mais interessado em nos perdoar do que a gente em pedir perdão. Deus está mais interessado em ter uma aproximação conosco do que nós em nos aproximarmos dele. Deus é sempre, a Bíblia diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quem deu primeiro foi ele. Então, esse pai aqui, avistando o filho de longe, quando o pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, lembra que ele falou que ia falar algumas coisas com o pai? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém,
disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Olha, ele está falando assim: eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai nunca viu ele como não sei do filho. O pai, mesmo ele longe, ele viu como filho. Acho que foi pastor, acho que foi o pastor, que estava aqui e falou assim, alguém falou isso, que porque seu filho está sujo, ele deixa de ser filho? Não, continua sendo filho. Seu filho, quando você, principalmente bebê, né, a gente pega, dá aquele banhinho, põe talquinho, sei lá o que põe agora, deixa bem cheirosinho, fraldinha limpinha, tudo gostosinho. É seu filho. Mas depois ele vai brincar no quintal e está cheio de terra, cheio de lama, continua sendo seu filho. Mas precisa ser lavado. Amém? E o pai aqui continua sendo filho. O pai, ele continua sendo filho. E o pai disse: trazei depressa a melhor roupa. Trazer a melhor roupa faz distinção. Ele estava um maltrapilho. Mas quando vai trazer a melhor roupa, eu quero que haja uma distinção entre o que ele era e o que ele era agora, o que ele é agora. Eu e você estamos vestidos de trapos de injustiça. Mas ele pegou e nos deu vestes de justiça. Ele deu a melhor roupa. Não é Armani, não é Vitor Hugo, não. É vestes de justiça. Eu e você estamos vestidos com vestes de justiça. Aleluia. Quando eu e você chegamos a Jesus imundos, ele trocou a nossa vestimenta. Quando esse filho chega, o pai diz: traga depressa a melhor roupa, e vestiu. Pondo-lhe um anel no dedo. Fala de autoridade. Quando nós chegamos até Jesus, ele nos deu autoridade. Aleluia. E sandália nos pés. Sandália nos pés mostra que é filho. Porque servo andava descalço. Escravo andava descalço. Mas filho andava de sandália. Então todo mundo vai ver que ele é meu filho. Aleluia. E outra coisa, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Novilho cevado, o que é isso? Novilho, eles pegavam e separavam o novilho, e eles alimentando o novilho, é um novilho gordo, até que ele ficava bem gordo, grande, gordo, entendeu? E por quê? Isso demorava anos para ele ficar bem gordo, bem bonito. Estava preparando aquele novilho para uma ocasião especial, para uma festa, algo assim memorável. Aí sim matava o novilho cevado. Então agora é um motivo de festa. O pai está dizendo aqui, ó, comamos e regozijemos. Vamos dar uma festa. Por quê? Aí ele diz por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Eu e você estávamos mortos espiritualmente. Amém? E reviveu. Aleluia. Estava perdido e foi achado. Nós estávamos perdidos. E nós fomos achados por ele. Aleluia. E começaram a regozijar-se. Sabe, a Bíblia diz que a festa no céu, quando somente um pecador se arrepende. Tem festa, então lá no céu tem festa todos os dias. Às vezes alguém aceita Jesus, a gente nem faz muita festa. A pessoa entra assim, aí ela sai assim, a gente faz uma festa, põe no zap, tira a foto, olha, a irmã entrou assim, ó, ela falou que estava há 15 anos assim, o pastor orou, ela ficou retinha. É para fazer festa? É para você comentar com todo mundo? É, mas já reparou que quando uma pessoa aceita Jesus, a gente não... Tira uma foto,
ó, tá vendo essa pessoa? Estava morta. Reviveu. Estava perdida. Foi achada. Aleluia. Se você não quiser pôr isso aí que a pessoa diz, nossa, eu estava morta, eu nem sabia. Eu estava perdida. Não, estava perdida. Você pode dizer, hoje teve um milagre. Essa pessoa aqui recebeu vida. Você coloca uma coisa mais amena, assim. Depois você explica para ela o que realmente aconteceu. Amém? Mas hoje teve festa. E o maior milagre é o milagre da salvação. Este é o maior milagre. Aleluia. Então teve festa, comamos, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Irmão, vamos fazer festa. Nós temos que fazer festa. Por nós mesmos, pela nossa salvação. Houve tão grande salvação. Nós temos anel, nós temos autoridade, nós temos vestes de justiça. Nós estamos com os pés preparados. Aleluia. E para nós, olha, tem cordeiro cevado todo dia. Qualquer coisa que eu e você precisamos, já a mesa está posta. Como nós vamos na casa do nosso pai natural, você abre a geladeira e sai comendo, não é? Marli tem mãe, você tem mãe, você tem mãe, você tem... Tem parente. Quem tem mãe aqui, pai? Tem. Ou tem um parente chegar que você tem a liberdade de abrir a geladeira e pegar. Não tem. Entendeu? Então, aqui, ó, é tempo de fazer festa. É tempo de você chegar no espelho e fazer festa por você. Talvez você já esqueceu que você tinha anel, que você tinha roupa nova. Você esqueceu que você tem sandália nos pés. Você esqueceu que o novilho cevado está lá, gordo, preparado para você. E novilho cevado representa Jesus, que foi morto. E Deus esperou o melhor momento. Na plenitude dos tempos, Ele veio para morrer por mim e por você. Aleluia. Não, esse cordeiro cevado não comia a qualquer hora, não. Era ocasião especial. Quando eles acharam, agora é o momento. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para morrer a nossa morte, para que nós vivamos a vida dele. Nós não podemos viver qualquer tipo de vida. Nós temos que viver a vida que ele reservou para nós. A vida que ele preparou para nós. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Ora, 25. O filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Olha quão longe estava o filho mais velho. Porque leva tempo para preparar uma festa. Concorda? E ele estava longe. E quando ele ouviu as músicas e as danças, chamou um dos criados. Irmão, você é filho. Você não pergunta para o criado. É que nem eu chegar aqui e falar assim, por que está tendo 2 cultos agora? Umas 4h30, 7h30. E eu ir lá na padaria, para o homem que nunca veio aqui na igreja, e perguntar, por quê? Que agora o pastor Adriano está fazendo um culto às 4h30 e 7h30. Ele não é filho. Por que eu não chego aqui? Pastor Adriano, o que aconteceu que agora temos 2 cultos? Você concorda? Por que ele vai procurar o criado? Sabe por quê? Porque ele não tem consciência de ser filho. Porque quando acontecer alguma coisa na minha casa lá, a gente perguntava para o meu pai, para minha mãe. Meus filhos, quando eles estavam na nossa casa, assim, mãe, o que é? Perguntavam para mim e para o pai. Eles não iam perguntar lá para o vizinho, para um parente nosso próximo. Eles perguntavam para a gente. Mas ele vai perguntar para o empregado, para o criado. Vamos continuar aqui. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí foi direto na ferida.
Mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, ele está informando, teu irmão estava longe, teu irmão veio, e o teu pai recuperou ele com saúde. Ele não veio doente. Ele veio com saúde. Glória a Deus, aleluia. Não era para ele festejar. Meu irmão, aquele que foi embora. Meu Deus, está com tanta saudade dele. Estava nada. Tanto faz. Você está doente, não está? Aí o empregado está falando. E ele se indignou. Não queria entrar, não queria participar da festa. Sabe? Ele ficou, mas ficou amargurado. Ele ficou, mas ficou chateado. Ele ficou trabalhando com o pai, mas por obrigação. Talvez por medo de ir embora, por alguma coisa, ou porque não tinha sentimento de filho, de poder pegar a sua parte. Ele ficou, mas não ficou bem. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Irmãos, quando alguém chegar aqui, você sabe que tem alguns irmãos nossos que estavam conosco e eles deram uma saída, mas eles vão voltar, em nome de Jesus. Quando eles voltarem, nós temos que dar uma festa. Nós não podemos ser que nem esse irmão aqui. Colar, lá, e agora quer... Quem que pensa que é? Se ele era do louvor, quando terminar, ele vai querer ficar aqui, porque ele cheira louvor. Ele pode estar lá, ter estado lá. Mas quando ele voltar, se ele era da oração, ele vai querer estar perto do povo da oração. Se ele era da palavra, ele vai querer se juntar com o povo da palavra. Quem aqui está fazendo perto? Pode fazer isso não, irmão. Participa da festa. Chama para perto. Traz para perto. Ele não, nem quer participar da festa. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Vem, filho, vem. Vamos lá, vamos comer um churrasco com seu irmão. Vamos abraçar o seu irmão, vamos beijar o seu irmão. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo. Ele não tinha um coração de filho, ele tinha um coração de servo, empregado, criado na casa. Sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer. Você sabia que um cabrito custa bem mais barato do que um cordeiro cevado? Ele não fala assim, há quanto tempo te serve e você nunca me deu um cordeiro cevado? Porque ele não se achava merecedor de um cordeiro cevado. Criado, ele se achava que era um servo, um empregado, um criado. Como que ele, na mente dele, você tem direito a cordeiro cevado. Pense em cordeiro cevado e não em cabrito. Para mim é só aquela casa de 20 metros quadrados. Você pode estar nela agora, mas creia que vai para uma maior. Aquele saláriozinho mínimo. Não, você pode até ter ele, ser grato, pedir para Deus multiplicar, mas pense um salário maior. Pense num carro melhor. Pense nos seus filhos em condição melhor. Seus filhos, eu nunca estudei, mas pense, seus filhos vão poder estudar e você pode começar a estudar agora. Pense em cabrito e em novilho cevado, gordo. Não fica com a mentalidade de cabrito. Renovação da mente, amém? Te sirve, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens eram do pai, diga não. Que desperdiçou os teus bens, não, o pai tinha dado para o filho a parte que cabia ao filho, não era do pai. O pai conquistou aqueles valores, mas aí ele era herdeiro. Então, quando ele diz assim, que desperdiçou os teus bens, não, eram os bens do filho, era a herança do filho, e ele fez o que ele quis com a herança dele. Com meretriz. Irmão, hoje em dia tem Zap, as pessoas estão num lugar, está no shopping, tirar foto, mano, estou no shopping.
estou na igreja, estou no cinema, estou no churrasco, estou no seu... Naquele tempo tinha Zap, irmão. O irmão mandou uma carta para ele. O irmão desperdiçou. Pode ser com meretriz? Pode. Mas a gente não sabe. Desperdiçou com meretriz. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O problema dele era o novilho cevado. Não era anel, não era roupa, não era sandália. Era o novilho cevado. Aí o pai, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Ele não tinha essa consciência. O outro tinha. Tudo que é do meu pai é meu, eu tenho herança aqui, eu quero a minha parte. Eu vou voltar e você, filho, nem vou querer ser tratado como filho, mas como um trabalhador. Porque não sou digno de ser chamado filho. O outro, eu não estou falando que o que o outro fez está certo. É errado. Deveria ter ficado na casa do pai, com a cobertura do pai e recebendo dos benefícios de estar na casa do pai. Mas a atitude dele, ele nunca perdeu a consciência de que era filho. Mesmo indisciplinado. Entendeu? E esse aqui ficou sem consciência de ser filho. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. A Bíblia diz em Efésios 1:3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. Nós já temos tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que nós, pobres, nos tornássemos ricos. Aleluia. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia, aleluia. Era necessário. É necessário fazer uma festa. Sabe, irmãos, tem alguns irmãos que eu sei que não estão. Vou falar, nem é daqui, porque quando eu cheguei aqui, logo começou a pandemia, então eu não fiquei sem saber quem era daqui e quem não era. Aí, às vezes, eu falo que é visita, aí a Marli, não, ela já congregava aqui antes. Para mim é visita. Porque foi tudo muito rápido e eu não conhecia algumas pessoas. Aí ela falou assim, não, Ana, ela já congregava aqui, é que nesse tempo ela ficou sem vir. Mas eu conheço outras pessoas que não são daqui, que elas não estão congregando. Mas eu não posso chegar lá na casa do pastor, tu viu fulana de tal? Agora está indo para a balada. Agora isso. Eu não... Entendeu? Depois vai querer dar uma de crente. Isso é agir que nem o irmão. Vamos orar pela irmã fulana de tal, pela irmã cicrana. Nem precisamos falar o que fulana está... Às vezes eu vejo umas coisas assim que me dói. Dói de ver. Pessoas que estavam ali comigo. Estudaram com a gente. Fizeram rema com a gente. Mas nós estamos clamando e chamando, porque muito pode a súplica do justo. Então nós estamos chamando com as nossas orações para que elas voltem. Para que essas pessoas voltem. Mas quando elas voltarem, nós vamos dar uma festa. Nós vamos dar uma festa. Porque um dia teve uma festa no céu. Se ninguém nunca fez festa para você aqui, nunca minha mãe fez um aniversário para mim. Quando você nasceu de novo, no céu teve uma festa para você. Então, se você tinha trauma, seus traumas acabam hoje. Porque no céu teve uma festa para você. Vocês foram abençoados? Vocês entenderam sua posição? Então, o recado está dado. Ministra Vanessa. Aleluia. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Nós precisamos desenvolver a nossa consciência de filhos, né? Glória a Deus.